Bem, boa tarde, pessoal, a todos e todas que estão aqui nos ouvindo. É uma grande satisfação, nesse 8 de março, estar aqui, né, com o Grupo Conexões Expandidas, e a gente vai homenagear todas as mulheres, né, na figura da nossa diretora da Facom, Marise Mendes, e a nossa chefe de departamento, a Cláudia Lana. Então, no nome das duas, nós do Grupo Conexões abraçamos todas as mulheres, né, e dizendo que, né, é uma força muito grande que a humanidade conta, né, com esse espírito feminino que rege, né, que deveria, né, reger as nossas práticas mais cotidianas. Então, gente, hoje aqui o nosso intuito é falar dos projetos, né, do Conexões Expandidas, mas em especial de um projeto que nós abraçamos no início da pandemia e que foi um projeto de muita inovação, né? Inovação que eu digo porque foi o primeiro projeto, né, que ocorreu no Instagram e através da live, né? E nós recebemos universidades, vocês vão ter oportunidade também de estar vendo aí nos nossos slides, né? Em que nós trouxemos grupos de pesquisa, né, que estavam naquele momento dialogando conosco em relação principalmente, né, às linguagens emergentes e as conexões, né, expandidas, em que nós pensamos e pensávamos e continuamos pensando nas dinâmicas e nas estratégias, né, das diferentes mídias, se é que ainda podemos falar em mídia, né, dentro de toda uma ecologia conectiva. Então, qual que era o nosso objetivo central nesse evento que se chamou 1000 Minutos em Conexões, que daqui a pouquinho outros integrantes do grupo que estão aqui conosco, eu não sei se aí na tela de vocês que estão nos assistindo dá para ver parte desse grupo aqui, com Matheus Bertolini, o nosso mais antigo, vamos dizer assim, né, integrante, Larissa Gabellini, Bianca, Letícia Bernadette, Douglas Mota e nossa querida Sabrina Chinelato, que nesse momento está conosco como uma convidada, né, que foi do evento, mas ao mesmo tempo é integrante também aqui do grupo e da Facom. Né? Então, eu estava dizendo que o nosso principal objetivo com esse evento era performatizar a rede. Né? E vocês vão perceber exatamente, né, o que nós fizemos, né, para poder ter e fazer uma experimentação na rede, enquanto, né, que toda uma comunidade, vamos dizer assim, a âmbito mundial, né, estava realmente todo mundo preso nas telas, né? Porque foi logo o início da pandemia. E nós chamamos com isso vários integrantes, né, de diferentes comunidades acadêmicas para vir performatizar as redes conosco. Então, diante disso, eu já queria ir chamando aí o próximo integrante, que ele que está coordenando aí esse evento. Então, eu já chamo o Matheus para falar um pouco para nós o que foi, como surgiu a ideia dos 1000 Minutos em Conexões. Então, é com você um pouco, Matheus. Obrigado, Soraya. Bem, vamos compartilhar a nossa apresentação, que a gente consegue também ilustrar aí para todo mundo um pouquinho do que foi esses 1000 minutos, né? A gente vai ter pouco tempo para falar sobre 1000 minutos, mas eu acho que é válido, né? A gente, inclusive de uma forma muito saudosa, todos nós aqui do Grupo Conexões, retomarmos o que a gente fez junto, né? Então, a gente está chamando esse momento aqui com o ERECON desse ano, né? Conexões em lives, linguagens e fluxos expandidos, e a gente não vai se ater tanto aos conceitos assim, mas vocês vão ver como que a teoria e a prática andam lado a lado nessa proposta que a gente desenvolveu no ano de 2020. Aqui a gente colocou as nossas redes, vocês vão ver que também somos muito ativos dentro delas, as pesquisas dos integrantes do grupo dialogam, né, com essa presença ativa nas redes sociais digitais, com os conteúdos que a gente produz para o nosso blog. Então, antes de eu começar a minha fala, eu faço um convite para que vocês também se conectem com a gente de alguma maneira.
Pode passar, por favor. E aí, então, a gente vai falar sobre, de fato, o primeiro colóquio digital 1000 minutos em conexões expandidas. E no próximo slide já vem como que surgiu essa ideia, né? A gente tinha acabado de começar, né, a pandemia, se é que a gente pode pensar em um tempo cronológico para o que a gente está vivendo, né? Mas estava no início e, se eu não me engano, o grupo só tinha se encontrado uma vez presencialmente e, depois disso, todos os nossos encontros foram remotos, né? A ideia, inclusive, um desses encontros remotos, desses encontros online digitais, se eu não me engano, foi até a Bianca que compartilhou um pensamento da Eliane Brum com a gente, né? De que não existia um distanciamento social, né? Que nós estamos em distanciamento físico, mas mais conectados socialmente do que nunca, né? E a ideia surgiu justamente dessa fala da Eliane Brum, que a Bianca compartilhou com o grupo, de que a gente começou a pensar que a gente podia se conectar de alguma forma e que isso poderia ser feito através de redes e de linguagens, então, que estavam sendo cada vez mais potencializadas e emergentes no cenário da pandemia. Isso foi em maio, então as lives estavam no auge, então acredito que boa parte de quem está assistindo a gente deve também ter assistido alguma live, seja de algum cantor, seja de alguma palestra, enfim. Tivemos várias lives nesse momento e nós pensamos, por que não Conexões também não habitar esse espaço, né? Pode passar, por favor, Letícia. E aí, quando a gente pensou, né, nesses 1000 minutos, eu estava conversando com a Larissa em um dos nossos devaneios, assim, durante a noite, e a gente viu que nós estávamos muito próximos, né, de alcançar 1000 curtidas no Facebook. Isso, assim, né, em números e alcances, enfim, partes estratégicas do que pode ser entendido como marketing, pode soar como algo um pouco até insignificante, né? Poxa, mas só 1000 pessoas. Mas nesse momento, o que a gente estava pensando é que a gente tinha 1000 pessoas, 1000 contas, 1000 usuários diferentes, sujeitos que estavam de um outro lado de alguma tela naquele momento, que tinha se interessado pelo trabalho do grupo do Conexões, né? Seja por uma pesquisa específica, seja pelo que o grupo desenvolve coletivamente. Então a gente fez isso, na verdade, com caráter até de celebrar, né? Essas 1000 pessoas que em algum momento deram, né, as devidas credibilidades, a devida confiança para o trabalho que o grupo vinha desenvolvendo enquanto pesquisa, enquanto resistência dentro de uma universidade federal, e justamente por isso nós criamos esses 1000 minutos. Coincidentemente, quando a gente foi apresentar essa proposta, eu me recordo direitinho da Soraya falando 1000 minutos, com um tom meio de espanto, mas que ao mesmo tempo foi também de confiança de que a gente daria conta e que seria algo muito proveitoso, tanto o que a gente iria entregar, como também para o desenvolvimento de quem estava organizando. Pode passar, por favor? E aí aqui, né, a Soraya já apresentou os nomes da galera que está aqui, além, né, desse time que está aqui na live, a gente também tem a Liliane e a Isabela, são mestres, né, também formadas pelo programa de pós-graduação em comunicação da FJF, são integrantes, né, que em algum momento também marcaram um grupo com as suas pesquisas, com as suas contribuições, e que retomaram e compraram essa ideia com a gente. Então, além de todo mundo que está aqui, eu queria mencionar as duas e falar que foram pessoas também que fizeram o evento acontecer de alguma forma, fora outros nomes, né? A gente tinha muitas pessoas que estavam ali ajudando a gente na divulgação, e sem dúvida, se não fosse toda essa mobilização coletiva, a gente não teria alcançado os números que a gente também vai apresentar para vocês mais para frente. Pode passar? Eu fiz um compiladinho aqui bem rápido, são até 2 slides, a gente mais para frente vai falar sobre a programação, mas que só para vocês terem uma noção de como a gente conseguiu mobilizar várias pessoas diferentes, com várias histórias diferentes e repertórios que foram somando de verdade esses diferentes minutos para nós, né? E que, de alguma forma, também conectou a nossa pesquisa, as nossas vontades, os nossos sonhos, com profissionais que a gente também admira, né? Seja por pesquisadores que, hora ou outra, estão nas nossas referências, fazem parte da nossa leitura, ou também por profissionais que a gente admira, né? Então, a gente fez justamente um compilado, né? Com a área acadêmica, dando todo o background, como a própria Soraya gosta de mencionar, né, que sustenta a parte prática, mas sem também esquecer, né, de como isso tudo pode performar dentro das redes, como isso tudo pode ter uma experiência muito positiva quando a gente também coloca isso em uma linha paralela, né, que a gente não tenta desassociar, mas tenta, de fato, convergir essas áreas tão importantes para nós da comunicação.
Pode passar, por favor. E aí a gente teve várias universidades parceiras que toparam, né, que estiveram com a gente através tanto de divulgação, como também montando, fazendo parte, né, desse montante, dessa programação densa que a gente conseguiu contribuir, conseguiu construir, na verdade. Então, a UFJF, como a nossa casa, mas também convidados que estiveram com a gente, a UFMG, a UFOP, a PUC de São Paulo, a USP e a Belas Artes. Então, foram universidades que também contribuíram muito positivamente com a gente e que, sem dúvida, fizeram desse evento o sucesso que a gente gosta tanto de recordar e que esperamos aí demonstrar para todos vocês. Pode passar também. E aí, falando um pouco do que a gente conseguiu enquanto visibilidade, né? A gente conseguiu levar isso, né, com uma proposta que não necessariamente tinha que se resumir dentro de um espaço acadêmico. Então, as pautas diversas era para, de fato, conseguir abranger, né, diferentes frentes e diferentes interesses. Então, a gente conseguiu fazer disso um espaço na UFJF com essa amplitude que a matéria tomou. Pode passar, por favor. A gente também conseguiu esse espaço na Tribuna de Minas, como mesmo sendo, né, um jornalismo local, a gente também quis pensar, né, em efeitos globais, então interferências globais, mudanças globais, ações globais, sem tirar também o protagonismo do local. Então, tanto os nossos convidados, como também pautas que foram tratadas, eram também incorporadas pela localidade, pela regionalidade. E, por fim, né, a gente ficou muito feliz quando o Simpla, que foi o evento que foi a plataforma que nós escolhemos para fazer as inscrições, viu uma movimentação muito positiva, com bastante inscritos, e também resolveu dar um espaço positivo para o nosso trabalho. Então, o próprio Simpla, de alcance nacional, reconheceu que era uma iniciativa inovadora, disruptiva, né, estava surgindo ali através de um evento, de um colóquio digital totalmente integrado e que nasceu das redes sociais, né? Pode passar, por favor. E aí a gente vai falar um pouco dos números agora com o Douglas. Boa tarde, gente. Eu participei também, né, do 1000 Minutos como mediador, né, do palestrante que a gente recebeu, mas também fiquei na parte do pós-evento para colher esses números, né, os resultados, e hoje eu trouxe um pouco deles para a gente falar sobre. Pode passar, por favor. A gente teve um total de 17 lives, né, que foi durante a semana, começou no domingo, foi até sábado, e dessas 17 lives, 20 convidados, porque a gente teve live que teve uma dupla de convidados, então a gente teve mais convidados do que lives. Pode passar, por favor. Ao todo, foram 2.197 certificados emitidos, tanto para a organização quanto para os ouvintes e tanto também para os palestrantes, né, para as pessoas que foram convidadas. Então, assim, pensando, é um número bem alto, porque um evento que emite mais de 2.000, quase 2.200 certificados, é uma coisa muito feliz, muito louvável. A gente ficou muito feliz. E como o Matheus falou no início, a gente escolheu esse nome 1000 Minutos porque a gente, né, queria comemorar essas 1000 curtidas que a gente estava atingindo na fanpage, uma forma, né, de agradecer, né, oferecendo algo em troca, né, um evento que reuniu uma diversidade de assuntos, e ao todo foram 1020 minutos de lives, né? Se for levar em consideração, cada live teve 1 hora, porque às vezes não foi exatamente 1 hora, mas teve live até que a gente continuou depois, mas foram 1020 minutos. Pode passar, por favor, no total. E a gente recebeu inscrições de alunos de vários lugares do Brasil, da UFP, da UFMG, UFOP, da UFPR, de várias PUCs também, e da UESB, que é da Bahia. Então, a gente teve, assim, isso foi muito gratificante, ver que o nosso trabalho, ele atingiu pessoas, assim, né, chegou tão longe, assim, pessoas de universidades, não só daqui de Minas Gerais. Então, a gente teve a participação, né, de alunos, assim, bem de longe, né, de universidade, que a gente conseguiu atingir com o nosso trabalho, com a nossa divulgação, os convites e tudo mais.
Próximo, por favor. Aqui foram os números de inscrição, né? Por cada live que a gente apresentou, a gente fez inscrição por live. Então, cada ingresso lá no Simpla era cada live que a pessoa queria se inscrever, porque depois ia emitir o diploma exatamente da live que a pessoa assistiu. Então, a gente teve aí, ó, picos de 151 inscrições, né? Nas maiores inscrições aí das lives, a gente teve aí 149, ficou por esse número, algumas de mais, a maioria, tudo mais de 100, então isso foi muito bom também. Próximo, por favor. Nesse outro gráfico, a gente coloca, então, as nossas lives eram 3 vezes por dia, 10 horas da manhã, 4 da tarde, 7 da noite, porque a gente queria atingir o maior número de público possível, porque tem gente que trabalha, tem gente que, né, tem outros compromissos, e a gente queria que todo mundo assistisse, né? Então, a gente tem aí os picos de audiência no horário da manhã, né, em azul, esse amarelinho no horário da tarde, e no horário da noite a gente vê que a audiência foi muito boa, porque esse de vermelho, que é um horário que as pessoas estavam mais disponíveis em casa para assistir a live. Então, a gente tem esses dados também coletados. Próximo, por favor. Aí a gente trouxe o ranking público por horário. Às 10 da manhã foi uma palestra com o pessoal da TV UFOP. Às 4, a palestra de abertura. Eu falo palestra, mas é live, vocês entendam como live. Foi a da Daniela Arbex, né, que foi a de abertura, às 4 da tarde. E no horário da noite, o pessoal do Terra Dentro, né, falando de fotografia. Agora a gente vai falar como que foi o trabalho por trás das lives. Eu vou falar um pouquinho sobre como foram, né, os bastidores para a gente conseguir realizar esse evento do 1000 Minutos, né? Como vocês devem imaginar, foi um trabalho um pouco grande e complexo, até para a gente conseguir alinhar e executar 17 lives em uma semana, né? Então, a gente até brinca internamente um pouco, porque a gente conseguiu levantar esse evento em, umas 2 ou 3 semanas, assim. Eu tenho até as datas no meu caderninho aqui do grupo. E, assim, a gente conversa sobre isso numa quinta, na terça já estava tentando estruturar como o evento ia ser e pensar nos temas, em quem a gente convidaria para conversar, né? Pensando nos temas de pesquisa que a gente aborda dentro do Conexões, né? Nos interesses que a gente tem enquanto pesquisadores. Então, nesse primeiro momento, assim, o ponto de partida mesmo foi conseguir, né, articular essa programação, fechar com os convidados, de forma que desse tempo para a gente começar a executar logo, né? A gente queria aproveitar aquele momento em que as pessoas estavam consumindo, né, as lives, e aquele era a principal forma, às vezes, até de conexão, de contato. Então, a gente, né, tentou se organizar para fazer aquilo acontecer. E aí, depois desse primeiro momento de fechar os convidados e fechar a programação, a gente começou uma parte mais de organização técnica e de preparo mesmo, assim, né, uma pré-produção do evento. A gente criou umas curiosidades, né, de realização, assim, para a gente entender como funcionam as lives, especificamente no Instagram, né, fora desse ambiente, assim, de salas de bate-papo. A gente criou 2 contas fakes no Instagram para a gente poder fazer testes da equipe. Então, a gente fez uma escala lá e a gente entrava, 3 vezes ao dia, né, em 3 horários diferentes, todo mundo, para a gente testar como que dava essa comunicação. Tem que abrir uma live, como é que faz isso? Como que convida uma pessoa? Como que fixa aquele comentário na barrazinha, né, no rodapé? Tem como usar uma caixinha de perguntas? Então, a gente foi testando, foi experimentando entre a gente primeiro, para depois a gente poder fazer isso ao vivo, né, com os nossos convidados. Então, foi muito uma coisa, assim, de testar, de experimentar, de vivenciar o Instagram na prática e depois levar isso mesmo, né, para o evento. Aí, aqui a gente tem até uma foto minha e da Letícia, quando a gente estava fazendo um teste, e se eu não me engano, esse dia foi até antes da live da Daniela
Bex, que a Letícia queria conferir alguma coisa, pediu para eu entrar com ela rapidinho e a gente testou para ver se estava dando tudo certo. Era também o momento da gente conferir, por exemplo, se o cenário estava legal, iluminação, o som estava saindo ok, a conexão da internet, né? Esses detalhes bem técnicos mesmo. Então, a gente fazia esses testes com o pessoal. E aí, desses testes também surgiu muita necessidade de a gente ter um roteirinho, alguma coisa que auxiliasse na execução. Que nem a gente tem, tipo, um cerimonial num evento presencial. A gente criou um cerimonial para o nosso evento online, né? Para dar uma segurança para quem estava apresentando. Então, a gente preparou tudo isso, fazendo questão também de estar em um contato constante com os convidados, também para, né, dar essa segurança, ainda mais que era um formato totalmente novo para a gente, então, né, se assegurar de que eventuais problemas não assim, ocorressem. Então, nesse sentido, a gente teve muito esse planejamento, essa organização, lógico, como todo o resto do evento. Depois vocês vão ver também algumas peças, até como o Matheus mostrou, teve todo um planejamento de comunicação que a Larissa ajudou a gente a organizar para poder divulgar todos os convidados, fazer uma interação com o público, né? Então, tem todo esse trabalho por trás do evento, né? Não é só chegar e colocar a carinha assim. Então, a gente teve todo um preparo, toda uma organização. E aí, mesmo com todo esse preparo, esses roteirinhos que a gente fez, é lógico que tem sempre algum imprevisto, alguma coisa ou outra acontece. A gente teve uma situação muito inusitada, mas que ainda assim foi ótimo para o evento, não mudou em nada, né, a realização, no sentido, né, de continuar a ter sido um sucesso, que foi, por exemplo, a live do Doug, né, o Doug que acabou de falar sobre os números. Ele conversou com o Nilson, do Teledramaturgia, né, sobre as telenovelas, e aí, por algum problema técnico que a gente desconhece, a imagem do Nilson não apareceu, mas, assim, não tirou em nada o brilho da live, né, porque o Doug segurou lá com a maior elegância e naturalidade, e conversou com o Nilson não aparecia, só aparecia o Doug, mas a gente conseguiu ouvir a voz dele. Então, foi uma coisa bem, assim, inusitada, a gente não entende até hoje o que aconteceu. Mas ainda assim a live foi um sucesso, tanto que, como vocês podem ver nesse print, nessa foto que eu tirei do meu celular, a Tata Werneck foi na live, ela assistiu e ela comentou, então isso foi um momento bem legal do evento. E é lógico, tem outras questões que a gente está sujeito quando a gente está conversando aqui, né? Alguns percalços que tem quando a gente está nesse ambiente, né, do digital, do virtual, a gente ainda está aprendendo as dinâmicas. Então, tem conexão que às vezes fica instável, a gente ficou preocupado, eu fiquei pessoalmente preocupada com a minha convidada que estava numa fazenda, mais no interior, então a gente estava com medo da internet cair, mas a internet segurou legal. A do Máximo, acho que chegou a cair, aí a Soraya voltou com ele para uma segunda etapa, e aí a live ainda rendeu muito mais tempo. Então, assim, foi um evento de muito aprendizado, acho que foi muito bacana essa realização, né? Promover esse evento para a gente foi muito bom. Pessoalmente, para mim, falando também, porque eu estudo Instagram, as meninas também estudam, então foi uma forma da gente vivenciar mesmo, como a Soraya falou, de performancizar no Instagram, né? Da gente aprender, conhecer o nosso objeto de estudo, utilizando ele cada vez mais, né? Conhecendo todos os detalhes aí, as funcionalidades que ele oferece. Então, foi um trabalho que exigiu muitas mãos mesmo, assim, de todo mundo, né, que está aqui apresentando para vocês, mas que o resultado foi ótimo, assim, foi realmente um sucesso, como o Matheus também comentou. E aí, agora, a Larissa vai comentar um pouquinho sobre a programação, né, o que a gente teve durante essa semana do 1000 Minutos. A gente chega num estágio onde nós tínhamos as pessoas dispostas a fazer toda a apresentação, nós tínhamos todo o trabalho de arte, tínhamos um nome, tínhamos o local de onde fazer e faltava agora rechear esse evento com conteúdo. E não poderia ser qualquer tipo de conteúdo, tinha que ser algo que conversasse com as nossas pesquisas, que tivesse um embasamento teórico, conciso e que trouxesse também algo útil para quem estaria assistindo, né? Que não fosse apenas um bate-papo, mas que o aprofundamento fosse para além de uma simples conversa e pudesse trazer também questões que permeassem
tanto o nosso dia a dia, quanto o momento atual, quanto o nosso objeto de estudo, quanto também a nossa posição como pós-graduandos e pertencentes dentro de um programa de pós-graduação e de um grupo de pesquisa, mas que também tivesse as características da própria rede que a gente escolheu fazer, né? Então, tinha que ser algo leve, tinha que ser algo abrasivo, né, para todos. E aí eu vou falar um pouquinho como foi, né? Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi definir um tema que cada um pudesse falar, que se sentisse confortável e que também tivesse uma bagagem teórica que pudesse ser utilizada dentro daquela conversa para engrandecer aquele momento. Então, cada um de nós selecionamos alguns temas e, a partir desses temas, a gente sonhou, idealizou pessoas que nós, do fundo do coração, gostaríamos de conversar. Nesse primeiro momento, sem pretensões de elas vão aceitar ou não vão aceitar, como será feito esse convite. A gente pensou, para falar sobre isso, tem que ser essa pessoa. E esses foram os primeiros nomes que nos trouxeram, né? Então, pode passar o slide? A gente começou com a Letícia, por exemplo, que tinha um interesse não apenas de pesquisa, mas também particular sobre o jornalismo literário. E uma das primeiros nomes que ela falou foi, nossa, seria muito interessante entrevistar a Daniela Arbex, principalmente pela regionalidade, por ela ser também de Juiz de Fora, além de ter uma bagagem histórica e de pesquisa também, sensacional, ter livros que mexem com todo mundo que estava ali no grupo, que já tinham a oportunidade de ter lido. E nós fomos atrás do contato e fomos entrando em contato. E quando as respostas começaram a surgir, as nossas surpresas começaram a surgir também, porque ficamos felizes que não apenas nós, não apenas as pessoas, mas os convidados estavam aceitando a nossa ideia, estavam comprando, porque entendiam o objetivo de tudo aquilo, que era muito maior do que apenas um evento. Era sim, uma forma de trocar um tempo com qualidade e profundidade, né? Pode passar o slide. E assim foi com todas as outras lives. A gente diz que não temos nenhum convidado preferido ou não preferido. Sempre a gente teve a sorte, ou talvez a competência um pouco também, de todos os nossos convidados aceitarem de primeiro momento, assim. Então, todo mundo que a gente idealizou realmente abraçou a causa. E a gente tentou fazer uma intersecção entre os temas e entre coisas que a gente queria falar que não fugissem tanto do nosso campo de atuação. Então, a gente trouxe Daniela Arbex, por exemplo, que é uma jornalista, é uma escritora também, mas a gente também estava dentro de uma universidade que estava passando por um momento onde ninguém sabia o que ia ser, onde nós tínhamos muito medo também, tanto da pandemia quanto da situação da pós-graduação. Como o Matheus ressaltou no começo dessa live, a gente nem se conhecia pessoalmente, vamos assim dizer. Tivemos apenas um encontro presencial com a nossa orientadora e com todos nós juntos. Então, era tudo muito novo para nós também. Então, a gente tinha que trazer a questão da pesquisa, a questão da própria UFJF para dentro do nosso evento também, que era não só importante para nós, como também importante para nós ser veículo de comunicação dessa situação que estava acontecendo. Então, nos colocando também como agentes pesquisadores daqueles eventos sociais, mas também agentes atuantes de tudo que estava acontecendo e participantes daquelas novas dinâmicas, daquele novo fluxo comunicacional que estava se dando, principalmente através das lives. Hoje, a gente já olha com mais normalidade, mas para aquele tempo era algo muito inovador, né? E assim se segue com todos os outros. Então, você percebe, por exemplo, nessa página que nós estamos, a gente sai da pesquisa na UFJF, que abarcou também questões não somente da pesquisa, mas da própria existência da UFJF enquanto universidade presencial, federal, dentro de uma dinâmica de pandemia, onde tudo estava fechado. Passamos para os registros afetivos no Instagram, e aí você vê que você está no Instagram, trabalhando com afeto, falando sobre afetos e sobre um recurso que você também pesquisa, que no caso foi a Bianca que conduziu essa conversa, e o Instagram é a principal fonte, é o ambiente digital onde se enquadra todos os conceitos que ela traz na pesquisa dela. Então, olha só como, quando a gente diz performar, é realmente assumir a classificação e a posição de ser a sua própria pesquisa, de não só escrever sobre as funcionalidades que
o aplicativo nos oferece, por um exemplo, como as lives, mas também de fazer parte dessa iniciativa como atuante, né? E depois, novos espaços, novos consumos. Olha só onde a gente foi também a discussão sobre, num momento em que tudo estava paralisado, nós estávamos em casa, havia-se uma discussão sobre o social e o econômico em especial naquele momento, e a gente já cantando a bola sobre o consumo consciente, sobre um consumo não apenas de moda, mas como forma de viver mesmo, né? Em um evento comunicacional que também tinha o quê? De pesquisa e de conceitos. Pode passar. Isso se seguiu por todas as outras. A gente também tinha, como todos nós também somos jornalistas de formação, ou atuamos de alguma forma dentro do jornalismo, a gente também percebia uma mudança comunicacional, não só dentro do aplicativo onde a gente estava fazendo aquelas lives, mas dentro da TV, dentro da rádio, dentro de todas as esferas comunicacionais que a gente tinha ali disponível e que o mundo era mundo até então, só que aí veio a pandemia. E aí, como ficam essas lógicas? Como fica essa troca de informação? As redes assumem, então, um papel principal dentro da lógica de produção de notícia também? A gente queria saber, a gente tinha perguntas, a gente tinha curiosidades, a gente tinha questionamentos profundos. E aí também foram nascendo os outros temas, por isso que a gente chama a TV UFOP para falar sobre o jornalismo televisivo. E algo que a gente também já cantava a bola lá atrás, sobre a saúde mental. A gente já percebia, já sentia dentro de nós que algo estava mudando e que não estava legal. Só o fato da gente não ter o contato físico como um grupo de pesquisa normal, em todos os anos normais, vamos dizer assim, a gente também já não estava tão bem, a gente queria estar perto, a gente estava fazendo um evento comunicacional, discutindo tantas coisas legais, a gente queria dar um abraço um no outro, a gente queria estreitar essas relações, mas a gente não podia, então a gente também sentiu que precisávamos falar sobre isso também. Então a subjetividade não fugiu da prática ali, como também não foge dentro das nossas pesquisas. Para quem tem a oportunidade de participar dos outros eventos, que daqui a pouquinho a Letícia vai falar um pouco mais para nós, sabe que o Conexões, ele junta tudo isso. É Conexões porque tudo está conectado dentro de nós, né? Somos seres transmutáveis, então a gente sente, a gente age, a gente pesquisa, a gente lê, mas a gente também está dentro dessa simbiose de sentimentos, né? E as lógicas comunicacionais do tempo presente, essa foi uma das lives que mais marcou o pessoal do grupo também, porque eu acho que ela tocou sobre cada um pouco dos conceitos de cada uma das pesquisas. Então, a cada momento que era conversado ali, a gente falava, a gente acertou na escolha, né? Nossa primeira escolha foi uma escolha acertada, foi uma escolha certa, e mexeu com todos nós. Pode passar. Já passou, desculpa. Essa outra primeira live, eu me lembro também que a gente pensava, para quem não sabe, vou adiantar aqui, o tema da pesquisa da Letícia, que é a próxima integrante que vai falar para vocês, mistura um pouco do Drops do Estadão. E quando ela pensou em falar em jornalismo digital, a primeira coisa que veio na cabeça dela foi o Drops, mas aí a gente pensou, poxa, Estadão tá tão longe da gente, né? Mas a gente falou com o Estadão. Então, essa parte de produção foi muito legal e uma forma muito rápida também, porque quem vê todas essas programações, as artes que foram feitas, o material de divulgação, a linha cronológica de divulgação, onde consistia ideias e pensamentos específicos para instigar as pessoas a comentarem, a falarem suas opiniões. Foi um evento feito em muitas mãos, mas também com mãos que a gente nem conhecia, que era o público, porque a gente precisava deles para ter o sucesso que a gente teve, né? Não adiantava a gente ficar ali na live falando para ninguém, passando conhecimento para ninguém. Não era esse nosso intuito também. Então, ele foi feito com muitas mãos e deu certo por causa disso também, né? Porque as pessoas compraram e iam atrás de nós. E quando a gente fez toda a lógica, foi muito pouco tempo, a gente teve praticamente uma semana e meia para fazer esse evento, porque a gente sentia que tinha que ser naquele momento, a gente sentia que o que nós estávamos passando só faria sentido a gente discutir as coisas que a gente propôs se fosse naquele momento também. Aí depois veio uma live que eu fiz, que era Corpo e Rede Social, que era algo que também me tangenciava, e tinha minha pesquisa que também era sobre isso, então falar sobre isso com outras pessoas, com uma psicóloga, no caso que foi a minha entrevistada, foi muito importante também, pelo feedback que a gente recebeu depois, né? Eu acho que cada um
de nós aqui recebemos uma mensagem depois falando, nossa, eu não sabia que você pesquisava isso, eu quero trocar com você, ou você poderia vir e fazer uma fala no meu grupo, ou fazer parte de uma nova discussão através do que você falou lá. Então, isso também abriu portas, né, para novos fluxos comunicacionais, novas intersecções, para o próprio Conexões, para cada um de nós, e é um trabalho importante também, que a gente pensa que a pós-graduação a gente tem que ficar fechado, que a gente produz para nós mesmos, e eu acho que o 1000 Minutos em Conexões serviu para isso, para mostrar que não tem que ter portas para as nossas pesquisas, para os nossos pensamentos, para a forma como a gente pensa determinados conceitos. Porque redes sociais, muitas pessoas falam, jornalismo digital, muitas pessoas falam, mas só o Conexões falou da forma como a gente falou ali dentro do 1000 Minutos. Eu acho que deixou a nossa marca registrada, e isso reverberou também nas nossas próprias pesquisas, nas nossas próprias carreiras acadêmicas, né? A gente já falou bastante da live do Nilson com o Doug, que foi, né? Só Tata Werneck participou e estava lá escutando o que eles tinham para falar. Então, a gente vê também um momento de transição para uma referência, né? Quando você passa essa referência para quem é referência também. Então, isso também é bem gratificante. Pode passar. Essa live do Mauro, a gente também fez aquele movimento de chamar pessoas que eram caras para a região ao qual a gente estava ali envolvido. Então, a gente sabe que as lives e os materiais produzidos, eles não têm fronteiras, né? Eles vão embora, vão para outros lugares, outros países. A gente teve pessoas de outros países também assistindo a gente, de outros lugares, e é uma das coisas que as redes sociais nos permitem, mas a gente também tinha que passar o momento que a gente estava ali, as pessoas que estavam aqui perto de nós, para esses outros lugares. Então, também serviu para isso, para reafirmar uma cultura que tem dentro da própria cidade, né? E mais lá atrás, a gente já chamando Fica em Casa, né? E já chamando atenção para um movimento que aconteceria antes mesmo de live de Gustavo Lima bater recorde, antes mesmo de live de Marília Mendonça bater recordes. A gente já falava sobre intervenções artísticas que iriam para esse mundo das redes sociais, que iriam entrar nesse fluxo em rede, que iriam fazer parte desse ecossistema digital, porque era o que estava emergente, era o que estava borbulhando ali no momento. E a gente já percebia isso, e não é do nada que a gente percebe isso, né? É através das leituras que a gente já tinha feito, é através das discussões que a gente tinha toda semana no grupo. E eu acho que é isso que é importante ressaltar. Em todo momento, a gente acionava várias partes da Larissa pesquisadora, da Larissa vivente dentro das redes sociais, como um usuário comum, da Larissa que também se interessava por questões que talvez não estavam tão claras dentro do jornalismo, e não só da Larissa. Esse nome poderia ser qualquer um de vocês que está aí assistindo, ou qualquer um daqui do grupo, né? Então, ter essa sensibilidade junto com os conceitos e com o aprendizado foi muito importante, um passo muito especial para o Conexões. E aí, agora a gente tem... Pode passar, Letícia, depois eu vou pedir para você voltar. Aí, pode passar para o outro. A gente teve a live do Márcio, então se a gente começou no começo, assim, fazendo testes em Instagrams secundários, né, com medo de como seria, até porque o ao vivo e as redes sociais trazem o imprevisível. A gente não sabia quem estaria ali do outro lado, quem comentaria ou o que comentaria, como a gente controlaria isso, porque não tem controle. Então, no começo a gente começou meio apreensivo e no final, a live com o Máximo, que foi a Soraya que mediou, a gente teve 2 horas de live com, assim, um público enorme, nas 2 horas, porque todo mundo queria escutar o que estava ali sendo dito, né? E agora eu vou pedir para a Letícia retornar no slide anterior, porque antes de eu encerrar sobre essa importância da programação, de como a programação também representava não só Conexões, como o momento que a gente estava vivendo, que se estende até hoje, e como as nossas pesquisas e a forma como a gente enxerga os conceitos comunicacionais que a gente aborda, tanto na programação quanto em outras frentes de atuação do grupo, a gente fez uma intersecção muito legal. Volta mais um, Lê, então, eu acho que...
Isso aí. A gente fez uma intersecção muito legal com a Sabrina. Por quê? A Sabrina já tinha integrado Conexões Expandidas, ela já tinha feito parte, ela entendia um pouco da dinâmica do que estava sendo acontecido ali. Ela teve que parar o mestrado dela justamente porque não era online, não era digital, não existia essa possibilidade quando ela teve que fazer esse recesso. E ela precisava desse recesso para fazer algo que virou fonte, né, do nosso evento, que foi uma fotografia documental, que deu origem a um livro, que deu origem ao Terra Dentro, que é um Instagram super atual, que está em funcionamento até hoje. E hoje ela volta para o PPG-Com, ela volta para o Conexões Expandidas, agora como mestranda novamente, para continuar agregando. Então, eu termino a minha fala com uma pergunta para a Sabrina. Sabrina, como foi fazer essa volta, né? Ter feito parte do Conexões Expandidas e ter saído por determinadas situações e por impossibilidade, inclusive, de não existir a via online, né? E depois voltar uma aproximação com um grupo através do nosso evento, que não tinha necessariamente como objetivo resgatar pessoas, mas acabou tocando você e te resgatando de alguma forma e reassociando você com a comunicação, com a pesquisa e com o grupo, e hoje está aqui no evento, marcando a sua volta para o Conexões, como integrante também, e agora como mestranda também, principalmente porque hoje tem a possibilidade do online que a gente cantou lá atrás. Como é para você, como foi todo esse processo, e também, caso você puder falar para a gente, como foi fazer parte do 1000 Minutos em Conexões, e agora que você está sabendo como foi o por trás, né, da produção do 1000 Minutos em Conexões. Boa tarde. Eu fiquei, assim, quando eu recebi o convite da Liliane, que foi minha colega de mestrado e também foi orientanda da Soraya, ela me convidou para fazer parte do colóquio digital e foi, né, fiquei extremamente honrada de poder participar ao lado de tantos outros nomes que são incríveis, de professores e de profissionais da comunicação que eu sempre admirei. Então, foi, primeiro, uma honra poder compartilhar um pouco da minha história com Terra Dentro e do meu trabalho de fotografia documental. Também foi muito enriquecedor para mim participar como interatora, como público do evento, assistindo às lives. Vocês, com certeza, participaram também como público, mas estavam, né, nos bastidores. Eu não sabia, né, de como tinha sido nada da organização, fui somente convidada e público, e foi, assim, uma experiência incrível para mim. Como público, eu aprendi muito e pude perceber a estrutura e o planejamento, como foi bem feito, né, todo o fluxo, desde a inscrição pela plataforma Simpla que vocês fizeram, até o convite bem pessoal e abordagem que fizeram para cada entrevistado, para cada palestrante do evento, os testes que vocês comentaram, que a gente eu como palestrante ali, apesar de eu estar no Instagram e o Instagram também ser uma ferramenta do meu trabalho, eu sempre fico muito insegura com as lives, né? Hoje em dia acho que está todo mundo mais familiarizado, mas as lives, né, um ano atrás eram, né, sempre motivo de vai travar, meu som vai ficar ruim, alguém vai reclamar do som. Então, até a preparação que a gente teve de teste antes e o roteiro que eu marquei com a Liliane, que foi a mediadora da minha conversa, né, para quem não assistiu a minha live, eu conversei, eu e o Henrique, que também é integrante do Terra Dentro, né, conversamos com a Liliane, e toda essa estrutura foi muito, muito bem planejada, graças aí ao trabalho da professora Soraya e todos que colaboraram para construir esse evento, e o resultado final foi incrível, foi muito gostoso de participar.
E além disso tudo, né, do conhecimento que eu pude compartilhar um pouco sobre o meu trabalho de fotografia documental, foi muito, pessoalmente, foi um momento especial para mim, porque há 4 anos, né, eu era mestranda do programa de pós-graduação da Facom, e interrompi o mestrado, né, com muito pesar, mas em busca de conhecer o mundo e fotografar o mundo, e trazer o mundo que eu vi com os meus próprios olhos, compartilhando por meio do Instagram, conhecendo e performando, né, o Instagram que eu já estudava há muito tempo, as redes que eu estudava há muito tempo no mestrado e na graduação. Eu pude vivenciar isso durante esses 4 anos, compartilhando também nos livros que a gente lançou. E infelizmente, né, esse sonho e esse trabalho que eu busquei há 4 anos não pôde coincidir com, né, estar presencialmente para finalizar o meu mestrado. Mas quando a gente retornou ao Brasil ano passado, logo de cara, eu e o Henrique recebemos esse convite para participar do Colóquio Digital. E não só, foi um gostinho de, nossa, que saudade eu estava da academia, que saudade eu estava da professora Soraya e da Liliane, de todas, né, da Facom, mas também me mostrou, já de uma forma muito pioneira, como vocês citaram anteriormente, né, que até mesmo o estudo acadêmico, ele estava mudando, não era mais aquele né, compartilhamento de conhecimento, não era mais preso ao presencial, né? E mesmo nós da comunicação, que sempre estudamos, né, os ocorridos aí da atualidade para poder prever o futuro e estar sempre um passo à frente, né, da comunicação, mesmo nós éramos muito presos ao presencial. E acho que precisávamos desse susto que foi a pandemia e a limitação física para nos permitir nos jogar mesmo no digital. E acho que o Grupo Conexões e a professora Soraya foram pioneiros e muito... assim, tiveram mesmo a iniciativa lá no começo, antes do Gustavo Lima e das lives famosas, tiveram essa brilhante ideia de trazer, e não só foi alguns minutos, foram 1000 minutos, uma programação complexa e completa, trazer esse mundo acadêmico, mundo digital que a gente estuda para dentro do nosso estudo acadêmico no Instagram. Então, isso me despertou também o interesse de que talvez agora eu poderia até mesmo retornar para o mestrado, para a academia, para as minhas pesquisas, e a partir de aí, né, eu até agora, né, estou de volta aí, esse ano vou continuar meus estudos como mestranda, mas assim, foi realmente um evento que possibilitou conexões além daquelas que a gente trabalhou nas lives, né, que a gente conversou nas lives, né. Ele teve consequências muito importantes para mim e tenho certeza que para todo mundo que participou como público, para todos que mediaram e para todos vocês também, né, que fizeram parte dos bastidores. É interessante ver que Conexões Expandidas não é só um nome, né? Ele realmente é, na prática, Conexões Expandidas que expandem conceitos e tudo mais. Agora a Letícia vai falar um pouco para nós sobre, para além dessas lives, retomando aqui o conceito de expansão que a gente já está trazendo desde a nossa conversa até agora. Boa tarde, gente. Eu fiz uma pausa aqui na apresentação rapidinho só para ligar meu microfone. Mas, como a Larissa falou, né, eu vou falar um pouco de como que a gente pensou, né, para dar continuidade a esse trabalho e também a pensar um pouco, né, como que a gente iria trabalhar com esse material tão rico que a gente produziu, né. Então, o nosso primeiro passo foi justamente pensar, primeiramente, nas lives. Quando a gente entrou, né, fez esse projeto,
ainda não existia aquela função do Instagram de salvar a live direto no feed, de você fazer a transmissão ao vivo e aí logo em seguida você salva. Ainda não existia isso. E como até o Douglas chegou a falar naquela hora, a gente fez 17 lives, a gente fez em 3 horários diferentes, justamente para abranger os diferentes públicos, né, ter uma maior disponibilidade para o pessoal, mas sempre teve alguém que, eu não pude assistir essa live, como eu posso ter acesso a ela depois? Eu não vou conseguir, nesse horário eu estou trabalhando, mas eu gostaria muito de ver. A gente teve muito feedback nesse sentido. Então, até a partir disso que a gente sentiu essa necessidade de retomar esse conteúdo de alguma forma. E aí, como falei, ainda não tinha essa função de salvar as lives no feed, então a gente deu os nossos pulos, a gente fez o download dessas lives por meio de um aplicativo, e aí depois a gente passou eu não vou dizer uma edição, a gente só colocou, no caso, a introdução, né, a vinheta do evento, justamente para deixar essa identidade do evento registrada, mas isso veio justamente de pensar em conteúdos diversos que poderiam servir para uma consulta depois. Então, com isso, a gente teve um novo planejamento também de conteúdo para as redes sociais, porque foram 17 lives, como eu falei, e a gente precisou pensar em um planejamento para disponibilizar elas também, não flodar o feed de ninguém, digamos assim, né? A gente montou um planejamento para disponibilizá-las aos poucos. E, além das lives, a gente também pensou em divulgar esse conteúdo por meio de podcasts. Foi uma ideia, eu não lembro quem sugeriu essa ideia, mas foi algo muito interessante, porque o podcast é um formato novo, diferente, prático, ele tem ganhado muita adesão ultimamente, principalmente agora nesse período da pandemia. Já ouvi de muita gente que não escutava podcast antes passou a escutar agora. E o podcast, ele é um formato muito prático, né? Ele é uma nova possibilidade e da gente ter esse acesso a esse conteúdo, porque a pessoa, ela pode ouvir o podcast enquanto ela está, sei lá, fazendo algum serviço doméstico, mas ela consegue ter acesso àquilo, ela consegue aprender. Por isso que a gente pensou em trazer as lives nesse formato também. A gente não tinha um perfil no Spotify, a gente criou esse perfil justamente para disponibilizar essas lives, mas agora a gente está dando continuidade nesse perfil de podcast, né, no Spotify. A gente disponibilizou outros produtos, que eu vou entrar em um pouco mais de detalhe depois. E, por fim, sobre o 1000 Minutos em Conexões, a gente produziu também um e-book, né, que eu acho que foi a melhor forma, assim, de expandir ainda mais esse conteúdo. Nesse e-book, a gente trouxe uma espécie de resumo de todas as lives, justamente para servir como material prático de consulta, né? Como o pessoal falou, a Larissa reforçou, que muitas dessas lives, elas têm relação com as nossas pesquisas dentro do PPG-Com, mas outras têm relação com pesquisas de outras pessoas, não só dentro do PPG-Com, mas fora. Então, foi um material muito interessante que a gente elaborou para servir como consulta, né, para as outras pessoas. E eu tenho que foi a melhor forma da gente fechar esse projeto, porque foi um trabalho bem legal, e ele reúne tudo em um documento, porque a gente não só disponibilizou esses resumos, né, em texto de cada live, como a gente também, né, justamente por ser um conteúdo digital, a gente conseguiu fazer o link, né, para cada outro produto. A gente colocou as lives, e aí em cada dessa live a gente colocou um link para o vídeo, né, no nosso Instagram, para a live na íntegra. A gente também colocou um link para o podcast dessa live. Então, a gente conseguiu reunir tudo que a gente trabalhou em um único arquivo, né, em um único projeto, justamente para facilitar esse acesso por nós mesmos do grupo do Conexões Expandidas, mas de outras pessoas também.
Por fim, eu só queria reforçar também na questão uma questão que o Douglas já falou, que a gente emitiu mais de 2.000 certificados, né, porque a gente teve mais de 2.000 inscrições, somando todas as lives, então foi um outro material que a gente acabou se dedicando após o evento. Finalizada todas essas etapas do 1.000 Minutos em Conexões Expandidas, a gente também começou a refletir como que a gente daria continuidade a esse trabalho, porque o 1.000 Minutos ele teve muito sucesso, né, como vocês viram, os números que a gente teve de inscritos, teve uma participação muito legal do pessoal, e a gente ficou pensando, né, nesses próximos passos, né, a gente queria uma proposta de levar algum conteúdo diferenciado, mas que não fugisse muito, até porque quase um ano depois a gente ainda continua na pandemia, né, a gente ainda está limitado a esses trabalhos remotos, e a gente queria pensar em uma ideia que fosse tão boa como o Conexões foi, de levar um conteúdo enriquecedor para o pessoal. E aí a gente começou a trabalhar em ideias, a gente estava pensando em aulas, de repente, entre o próprio grupo, mas aí a gente pensou, por que não expandir essas aulas, né, já que o nome do grupo é Conexões Expandidas, por que a gente não leva essas aulas para todo mundo, a gente não abre, né, e faz essa troca de conteúdos. E aí foi então que a gente chegou no formato da Masterclass, que a gente pensou justamente nessa questão de convidar pesquisadores de comunicação para apresentar os temas relacionados aos estudos desses pesquisadores, né, de forma que conversasse com o que a gente vê, não só no Conexões Expandidas, mas no PPG-Com em si. E aí o nosso primeiro nome foi a Raquel Recuero. A professora Raquel Recuero, ela atua na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é muito conhecida pelos trabalhos com redes sociais, é uma grande referência para quem estuda, né, faz estudos nesse sentido. Então, a gente resolveu convidar ela, a Bianca, que fez esse contato, e ela topou, aí foi nessa questão de definir o tema, né, como ela iria trabalhar, quantas vagas a gente iria abrir, qual plataforma a gente vai usar. Aí, no final, a gente decidiu fazer pelo Zoom, justamente para ter essa possibilidade de contato, né, com as pessoas, né, de ter essa coisa mais próxima. E aí a gente abriu 100 vagas por conta da plataforma, né, da disponibilidade mesmo do Zoom. E desses, eu acredito que todos os ingressos, a gente também fez um evento no Simpla, todos os ingressos foram solicitados, né, e até realmente a Masterclass com a Raquel Recuero foi quase em sua totalidade das pessoas que compareceram. E durante essa Masterclass, essa primeira Masterclass, a Raquel Recuero, ela falou da trajetória acadêmica dela, mas principalmente da pesquisa atual dela, que é justamente desinformação na pandemia. Então, a gente trouxe um tema não só muito trabalhado nas pesquisas de comunicação, que é a desinformação, mas também com essa questão de atualidade, né? A gente está vivendo a pandemia desde o ano passado, já tem um ano, então ela trouxe essa coisa mais atual para a gente debater, que a gente debateu durante a Masterclass com ela. E essa Masterclass também a gente produziu um podcast depois, que a gente disponibilizou no nosso perfil no Spotify, que justamente pensando também nessa questão, né, de como disponibilizar esse material depois, para quem não conseguiu acompanhar a Masterclass no dia, ou para quem gostaria de pegar alguma coisa que a Raquel falou em algum momento, gostaria de retomar o que foi debatido na aula, e aí a gente pensou nessa proposta prática, né, de levar o podcast também. Por fim, a gente, logo em seguida, né, em outubro, no caso, a Masterclass com a Recuero, se eu não me engano, foi em julho, por favor, se alguém me corrija se eu estiver errada, mas em outubro a gente resolveu fazer outras 2 edições da Masterclass, e dessa vez a gente convidou 2 professores do grupo DIS, que é o Discursos e Estéticas da Diferença, da Universidade Federal de Viçosa,
que é um grupo de pesquisa parceiro aí do Conexões Expandidas, e aí a gente convidou a professora Mariana Procópio e o professor Renan Mafra, para eles trazerem, né, esses conteúdos que se relacionassem entre o que a gente trabalha no Conexões Expandidas e o que eles trabalham também no DIS. A primeira masterclass que a gente teve, né, foram 2 edições. A primeira foi com a professora Mariana, que trouxe como tema as narrativas de vida e espaços biográficos. E a segunda masterclass, com o professor Renan, foi sobre a perspectiva da estética e contemporaneidade em Hans Gumbrich. Também essas 2 lives, masterclass, perdão, elas também foram um pouco diferentes, porque a gente também trouxe um material para leitura, né, que foram relevantes para o tema, e isso acabou ampliando bastante o nosso entendimento e a nossa conversa ali no momento, né. A gente teve acesso ao material que os professores disponibilizaram depois, a gente disponibilizou esse material para o pessoal que se inscreveu para as masterclass, então foi uma conversa bem bacana que a gente teve com os dois, nas 2 masterclass. E também, assim como da professora Raquel Recuero, a gente também produziu podcasts depois, pensando nessa proposta de oferecer, né, esse conteúdo depois do evento para quem quisesse acompanhar ou quisesse ter o material para consulta depois. Agora eu vou passar a palavra de novo para a professora Soraya, que vai falar um pouco mais dos próximos passos, né, do que a gente está pensando para o Conexões Expandidas daqui para frente. Bem, pessoal, como vocês puderam ver, né, o nosso grupo aqui tenta o máximo possível compartilhar o tempo todo, colaborar, compartilhar, né, porque o nosso propósito está sempre ligado, né, ao ensino público de qualidade em que nós possamos trabalhar tanto a pesquisa, o ensino e a extensão. E com isso, todo esse material tem sido, assim, muito utilizado, não só pelos nossos próprios alunos, ele tem servido, né, de manancial teórico para os nossos alunos que têm feito consulta constante, né, a partir desses debates, não é? Então, assim, antes de mais nada, antes de eu falar um pouquinho dos nossos próximos passos, eu queria imensamente agradecer esse grupo, que é um grupo muito ávido, né, por participar, por compartilhar, por conhecer, né? Então, com essa amostragem, eu percebo, assim, o quanto que nós trabalhamos, né, em prol, né, isso é importante dizer, né, de expandir aquilo que é trabalhado dentro da nossa querida universidade com tanto empenho, não é? Então, eu queria dizer que os nossos próximos passos, né, porque nós estamos num calendário, assim, diferenciado, vai ser continuar com o nosso masterclass, né, nós não vamos adiantar os convidados, porque isso ainda é um pouco, está ainda em formação dentro do nosso grupo. Mas nós vamos continuar com o masterclass, com pessoas, obviamente, né, que falem muito perto das nossas pesquisas, né, ou seja, que estejam falando, né, de como a tecnologia está atravessando as nossas práticas. Por isso que nós temos que performatizar, né, todas essas possibilidades que nós temos para expandirmos, né, a nossa mentalidade, não é? Então, a gente vai continuar, já estamos em contato com o Grupo DIS, né, nós vamos fazer também aí um mini evento, né, e vamos continuar com nossos estudos, né, que são mais, assim, concentrados em grupos menores, não é? E sempre trabalhando na perspectiva de pensar, né, o que está emergindo, né? Não só a partir do novo, mas a partir daquilo também que já foi consolidado em termos de linguagem, não é? Porque o nosso lugar de fala é sempre olhar a partir daí e tudo que abarca esse conceito de linguagem, que não é pouco, né? Que vem a questão fenomenológica, que vem a questão da estética, que vem a questão semiótica e outras mais, não é?
Então, assim, eu convido, né, a quem tiver interesse em estar, em consultar, né, aí as nossas produções. Nós temos site, nós temos redes sociais, o nosso site está ali desenvolvido dentro da nossa UFJF, obviamente, mas com as condições que o próprio site oferece, não é? Então, a nossa preocupação, né, é em sempre estar, né, expandindo aquilo que nós produzimos, não é? E, então, eu quero também dizer que o Grupo Extremidades, que é o grupo da PUC São Paulo, né, nós estamos trabalhando conjuntamente com o grupo da PUC São Paulo, o Grupo Extremidades, né, que também tem seu site, depois vocês podem ir consultar. Com o Grupo DIS, nós estamos também em contato com o grupo da UFMG, que é o Grupo GRIS, né, DIS em Viçosa e GRIS aqui na UFMG, né, e com um grupo que sempre, né, o professor Máximo, com o grupo dele átoco, sempre também dá muita abertura, né, para a gente estar sempre trocando, não é? Existe aí alguns caminhos que a gente vai seguir, mas como a gente ainda está em conversação, eu não vou adiantar algumas questões também que a gente tem, que talvez a gente faça num período curto aí. Então, a gente tem algumas propostas que em breve, né, vão estar também sendo divulgado, né, nas redes, tá? A nossa equipe aqui é muito eficaz, então vocês viram o trabalho, né, todo o trabalho de layout desenvolvido pelo Conexões, em especial o grupo que faz, mas esse em especial, né, teve muito a mão do Matheus, né, nessa estética que apresentamos, né, mas a gente sempre, o grupo todo está sempre trabalhando junto. Isso é muito importante, principalmente. Eu vou dizer principalmente porque, para mim, isso é fundamental, né? O conhecimento, ele nunca é individual, é sempre nós que falamos, né? Existem múltiplas vozes aqui, sempre, né, sendo propagada, né? Esse é o nosso norte. Então, vou abrir aí para questões, eu não sei quem, eu não estou com acesso aqui ao chat, mas se alguém tiver alguma questão, por favor, coloque, estamos aqui para conversarmos. Eu não sei quem é que está gerenciando aí o chat, por favor, me deem algum auxílio aqui. Ali no YouTube eu já chamei o pessoal para caso eles tivessem alguma questão, mas até agora apenas elogios, falando que o evento foi muito maravilhoso mesmo, que a organização se destaca, que as palestras foram excelentes, parabenizando todos do grupo aqui, falando incrível a organização e tudo mais. Então, se alguém tiver alguma pergunta, acho que pode fazer. E eu ressalto também que a gente faz postagens do nosso blog, do nosso site, semanalmente a respeito dos avanços das nossas leituras, ou sobre algum acontecimento específico da semana ou do mês, e as postagens vão retornar em breve, então para vocês ficarem de olho também, que a gente está sempre comentando e fomentando coisas novas lá nos nossos canais de comunicação. Quero dizer que o Matheus caiu aqui, né, mas foi o idealizador primeiro, né, do evento, mas depois todas nós, né, trabalhamos muito, né, em prol desse evento, e foi um evento todo realizado ao vivo, né, então foi um aprendizado muito grande, não só para nós, mas para quem estava do outro lado fazendo, né. Eu vou destacar alguns nomes aqui na academia, enquanto nós temos ainda 4 minutos, depois, se alguém quisesse colocar também, porque eu me der horário até 5h30, não é? Eu vou destacar, né, a presença desses grupos aí de pesquisa no nosso, no Conexões Expandidas. Queria destacar também que o Conexões Expandidas, ele também caminha junto com o grupo Redes, Linguagens e Ambientes Imersivos, também que é da FACON, é o grupo mais antigo da FACON, né, que é composto pelo professor Chico Pimenta, que liderava o grupo, né, e que esse grupo também, a gente entra junto para poder expandir aquilo que estava sendo realizado junto do Redes e Ambientes Imersivos, não é? E que tem uma preocupação grande também em estudar, né, as linguagens no olhar da semiótica. E eu gostaria de dizer também, né, que hoje é o Dia das Mulheres, vou reforçar isso, não é? A importância, né, das mulheres no mundo, né? Eu gostaria de ressaltar e gostaria de passar para as meninas para ver se vocês querem fazer algum destaque final.
Eu acho que só agradecer mesmo a oportunidade de fazer parte desse grupo, mesmo que a gente tenha começado de supetão, apenas com um encontro presencial, todas as nossas produções se destacam pela organização, pelo afeto, pelo carinho que se tem por trás de toda a produção, e isso não seria possível se a gente também não estendesse essas conexões para o virtual. E dar boas-vindas mais uma vez a Sabrina, ansiosa para trabalhar com você também, tenho certeza que através do 1000 Minutos em Conexões a gente aqueceu alguma coisa no seu coração que te fez voltar também, e vai ser muito bom as produções que a gente vai fazer daqui para frente. Então, parabenizar também as mulheres do nosso grupo, que são todas incríveis, e eu tenho muita admiração por vocês. E eu acho que, como a gente não tem nenhuma pergunta, a gente só está recebendo mais elogios, e isso é muito legal, muito bom, muito gratificante. Eu não tenho mais nenhuma colocação. Obrigada, Larissa, pelas boas-vindas e por todo o grupo também. Mais uma vez, fiquei muito feliz de poder participar aqui dessa mesa no Erecom. Se é que a gente pode chamar de mesa, né? E aproveitar também para dar parabéns para essas mulheres todas aí do grupo que fizeram esse trabalho exemplar no colóquio, e também a nossa professora Soraya aí, que é o nosso norte aí. Então, eu acho que está no momento da gente encerrar mesmo. Eu tinha me esquecido, me desculpem, em agradecer alguns professores, né, que vêm que são acadêmicos, né, nesse evento que a gente esqueceu de citar, né, que a Giane Alzamora, que é da UFMG, a professora Vera França, da UFMG, o professor Máximo de Felice, que é da USP, o professor Raquel Riqueiro, né, que foi do Masterclass, né, então eu queria agradecer em nome dessas pessoas também, né, já que nós estamos falando desse lugar, né, que é um lugar da academia, né, é só por esse motivo, né. Então, eu acho que a gente pode dizer boa noite, né, boa noite daí a pouquinho, tá? E se cuidem, por favor, usem máscara, tá? E tentem, por favor, ficar em casa nesse momento tão difícil, até que a nossa vacina não chegue, né, algo que a gente tem direito. Eu não poderia deixar de dizer isso. Né? Estamos todos esperando a vacina, para poder voltar, né, para as nossas aulas presenciais e continuar fazendo esse trabalho que é tão importante para o nosso Brasil, né, que é de pesquisa, que é de ensino e que é de extensão. Então, eu clamo pelas nossas vacinas. Gente, obrigada aí. Abraço para todos vocês.